dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, numa boa. Que saudades, né? Nossa, essas aulas que estão voltando aos poucos, só o calor que infelizmente vamos ter que aguardar um pouquinho mais, não é mesmo? Mas nada nos impede de continuarmos com essas apresentações de forma assíncrona, também logo mais uma aula síncrona, que será dada por meio de um link que nós iremos nos comunicar, conversar e, óbvio, né, o conteúdo de aula. Mas bem, vamos ao foco, é o tema da aula de hoje. Nós estudaremos trigonometria, dentre elas a relação ou relações, né, fundamentais e auxiliares. Essa é uma observação interessantíssima, porque nós já estudamos, já tivemos um conteúdo ou outro sobre esse assunto, mas vamos voltar lá. Seguinte, como o tema relacionado é uma pequena continuação ou prosseguimento de uma aula já dada anteriormente, então vai facilitar, vai ser tranquilo abraçar, absolver e observar o conteúdo que estamos a receber. Fechou? E qual vai ser os temas que nós vamos abordar? Primeiro, nós vamos ver as relações trigonométricas. Nós já estudamos ela, mas vamos passar por uma revisão da circunferência trigonométrica. E também as relações fundamentais e as auxiliares. Seguinte, uma pequena definição. Vamos só recordar lá, né? Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, definido por esse ângulo reto, e um ângulo θ, fixado nesse ângulo B aqui, ó. Fechou? Nós temos esse triângulo, em relação a θ, nós temos seno, cosseno e tangente. Lembra lá que seno é cateto oposto sobre cateto... Não. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá, corri, caí, coca. Sem sono, corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Com sono, eu caí, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cansado, na tangente, eu pedi coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. De boa? Uma pequena lembrança do que nós vimos. Certo? Em relação ao círculo trigonométrico, se recordem lá que ele é dividido em 4 quadrantes, ou em 4 partes iguais. Nós temos aqui o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, no sentido anti-horário. De boa? Nós temos o primeiro quadrante de 0 a 90, segundo de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e o último e quarto quadrante de 270 a 360 graus, fechando assim uma circunferência bonitinha, completa aqui, como estamos vendo. Fechou? Bom, pessoas, agora vem uma coisa interessante, uma pequena definição que não vou dizer assim, extremamente importante, mas, pô, é bom ter em mente. Nós sabemos que na trigonometria, ao longo dos anos, ela foi se tornando mais abrangente. Óbvio que ela não ficou somente em triângulos, ela partiu para muitos outros setores também, como nós vamos ver a seguir. Ela não se restringiu apenas a esses triângulos, beleza. Dentre esses novos contextos, nós definimos que uma circunferência unitária. O que vai vir a ser uma circunferência unitária? Ela também é chamada de circunferência trigonométrica. Além disso, ela é utilizada para estudar as funções trigonométricas. Olha que massa. Seja um ângulo θ, num triângulo retângulo qualquer, desde que ele seja retângulo, de acordo com as definições trigonométricas, nós podemos verificar as seguintes relações fundamentais. Observem. Pessoas, aí começa o gostoso da aula de hoje. Nós vamos ter, então, as relações fundamentais. Pô, Diego, mas o que quer dizer isso? Bom, as relações fundamentais é todos os pontos que estão dentro de uma circunferência trigonométrica e estão a uma distância de uma unidade da origem, ou seja, o centro da circunferência até a sua extremidade tem uma unidade. Nós podemos usar também pelo meio do teorema de Pitágoras. Será que é real isso? Vocês se recordam lá que o seno é o sem sono, né? Que está na vertical, no eixo Y, no eixo das ordenadas. E o cosseno, que é o cossono, no eixo horizontal, no eixo das abscissas, ou no eixo X. Olha, 3 nomes para dar a um único eixo. Cosseno, eixo X ou abscissas, ou
Um desses três. E na vertical nós temos eixo Y, que é o seno, e que é as ordenadas. De boa? Mas bom, vamos lá. Essa principal relação que nós temos num triângulo retângulo formado aqui, correto? Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, fica o quê? O 1 ao quadrado, é o próprio 1, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Lembra lá? A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado? Olha que massa, então isso é real. A soma dos catetos, né? Cateto oposto aqui, pegando esse ponto como referência, e o cateto adjacente ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Como 1 ao quadrado é ele mesmo, mantém-se. Então, se nós isolarmos o seno ou cosseno, como é que ficaria? 1 menos cosseno ao quadrado ou 1 menos seno ao quadrado, dependendo do que nós precisamos encontrar. Descobri uma primeira relação fundamental. Olha que show, cara. Já matamos uma. A segunda relação fundamental, então, como nós vamos tê-la? Bem, nós sabemos que a ideia de tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Se recordam lá? Ou tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Coca. Lembra? Pegarmos esse ângulo aqui, ó, como um ângulo de referência, nós vamos ter então que o cateto oposto é o seno e o cateto adjacente é o cosseno. Então a tangente vai ser seno por cosseno. Olha que louco, Diego. Então não preciso memorizar, é só eu lembrar da relação da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha, até rimou para vocês terem uma noção. Que bosta. Vamos lá. Então nós temos aqui que tangente é cateto oposto, que é o seno, pelo cateto adjacente, que é o cosseno. Se nós isolarmos um dos outros pontos, nós teremos que tangente será igual, ou seno será igual a tangente vezes cosseno, ou cosseno será igual a seno sobre tangente. Suave, simples, assim. De buenas? Ó, por enquanto nem preciso memorizar, só lembrar de detalhes. Diego, e essa cotangente aí, quem é ela? Olha, ela faz parte das relações fundamentais. A cotangente, ela está aqui em cima, ó, todo este comprimento aqui, ó. Cotangente, tá? E o que nós vamos saber? Tá vendo esse comprimento y? É a cotangente. Ela pode ser encontrada pelo inverso da tangente. Então, a cotangente, ela o inverso da tangente. O inverso da tangente é 1 sobre a tangente. Opa, pera lá. Mas a tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Olha, vamos rever aqui, ó, no anterior. Olha que delícia. É seno sobre cosseno. Mas só como ela é inverso, nós vamos colocar o cosseno sobre seno, porque é o inverso. Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, eu vou encontrar que a cotangente é igual a cosseno sobre seno, que é o inverso da tangente. Perfeito. Isolando um ou outro, eu consigo ter essa outra relação. Que massa! Então, é preciso memorizar? É só lembrar que a cotangente é o inverso da tangente. E a tangente é quem? Seno sobre cosseno. Mas como é o inverso, fica cosseno sobre seno. De boa, né? Tá vendo como a matemática é lindo, cara? Bom, pessoas, aí vem a quarta relação das relações fundamentais. Aqui nós temos a secante. A secante é o bicho, hein? Vamos lá. A secante, tá vendo esse comprimento y aqui, ó? É ela aqui embaixo, aqui, sendo representada. Então, a secante ela vai ser o inverso do cosseno. Não confundir o inverso do seno, tá? Porque começa com S. A secante é o inverso do cosseno. Opa! Então, se eu fizer o inverso do cosseno, eu vou achar a secante? Exatamente, só substituir os valores. Se eu quiser descobrir aqui, isolando 1, então vai ficar cosseno é igual a 1 sobre secante. Que de boa! Nós vamos ver exercícios que vai ficar mais claro ainda. Bem, e a quinta relação, a cossecante? A cossecante não é o inverso do cosseno. Todo aqui, ó, em amarelo, valor y, estão vendo aqui? Bem, então a cossecante vai ser o inverso do seno. Se eu isolar aqui o 1, ficaria então cossecante vezes seno igual a 1. Se eu isolar o seno, fica 1 sobre cossecante. Que show, hein? Lembra lá. Secante, o inverso do cosseno. Cossecante, inverso do seno. Super de boa. Bem, aí vem umas relações auxiliares. Por que auxiliares? Ela parte do pressuposto das definições que nós acabamos de ver anteriormente. Por que, Diego? Olhem só. Nós sabemos que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, beleza? Essa aqui pelo teorema de Pitágoras nós descobrimos isso aqui. Certo? Então, se nós dividirmos todos os termos por cosseno ao quadrado, nós teremos o quê?
dividindo seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, igual a 1 dividido por cosseno. Nós estamos dividindo todos por mesmo valor. Isso vai alterar alguma coisa no resultado final? Por incrível que pareça, não. Porque nós estamos dividindo tudo por o mesmo valor de todos os lados. A mesma coisa que nós estivermos acrescentando zero à equação. Porque nós acrescentamos aqui, ó, o número 1 mais o número 1 igual ao número 2. Então, eles se cancelariam, como se fosse dessa maneira. Zero é muito forçado. Eu diria que o que eu fiz de um lado da igualdade, eu fiz do outro lado da igualdade. No final vai ter o mesmo resultado. Super de boa? Mas vamos ver como vai ficar. Observe. Seno sobre cosseno. Lembram lá que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente? Coca. Ah, que era seno sobre cosseno, né? Isso, olha aqui, ó. Ah, então seno sobre cosseno é tangente. Então eu posso substituir esse valor por tangente? Posso, tanto que eu fiz aqui, ó. Que massa! E cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado? A mesma coisa dividido pela mesma coisa é igual a 1. Olha aqui, ó, 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado, eu sei que a secante é o inverso do cosseno. Lembra? Olha aqui, então, eu posso substituir 1 sobre cosseno ao quadrado por secante? Posso. Então o resultado final ficará... Olha que show, cara! Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Ou secante ao quadrado é igual a tangente mais 1. Caraca, brother, que show! Observe. Para que θ seja diferente de 90 graus, isso é muito importante. Mais uma constante vezes o valor de π, que seria o valor de 90 graus. Em que k pertencente aos reais, sempre, tá? Boa. O segundo caso agora em relação ou relações auxiliares. Nesse segundo caso, continuamos com o mesmo valor. Dessa vez nós não vamos dividir por cosseno, mas sim por seno. Todos estes valores nós vamos dividir por seno. Seno ao quadrado dividido por seno, cosseno ao quadrado dividido por seno e 1 dividido por seno ao quadrado. Fechou? Seno por seno dá 1. Qualquer coisa dividido por qualquer coisa, desde que sejam a mesma coisa, dá 1. E cosseno sobre seno, opa, isso é familiar. Está parecendo a cotangente. Olha que massa. Então, cosseno sobre seno é igual a cotangente. Olha ela aqui, ó, substituir. Tá vendo? Substituir todo esse valor por cosseno. Olha, a setinha até indica, bonitinho. E 1 sobre seno. Isso também é familiar. É a cossecante, que é o inverso do seno. Olha que show de bola. Então, só substituir isso aqui por cossecante. Exatamente, pessoas. Olha que delícia, velho. É muito bom. Observem atentamente a mágica que ocorre agora. Mentira, não tem mágica não, só tem lógica. O que temos aqui? A cossecante ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado mais 1. Ou então, podemos descobrir que a cotangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Se nós passarmos um positivo para o outro lado negativo, vai ficar menos 1. Que show, cara! Uma equação puxa a outra. Eu preciso memorizar essas aqui? Ela vai vir de lambuja, ela vai vir de consequência. Então, não é memorização, mas sim aprendizado. Se vocês pegarem as principais básicas, ou os princípios básicos, nós conseguimos chegar a todas as equações que temos aqui, das relações auxiliares e as fundamentais. Sussa, né? Bora ver o próximo, então. Uma pequena revisão. Por teorema de Pitágoras, nós conseguimos descobrir que o cateto oposto ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado, que é igual à hipotenusa. A soma dos catetos é igual à soma da hipotenusa ao quadrado. Fechou? O 1 está ao quadrado porque 1 ao quadrado é ele mesmo. Seno ao quadrado igual a cosseno, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é seno, que está na vertical. Cateto adjacente, cosseno, que está na horizontal. Seno por cosseno é igual a tangente. Sussa? Nós sabemos que a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno por cosseno, então a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Que louco, hein? A secante é o inverso do cosseno. Não é porque começa com S, nós vamos colocar seno aqui, tá? A secante vai ser o inverso do cosseno. Como o cossecante vai ser o inverso do seno. Não é porque começa com C, vai ser cosseno aqui. Cosseno é o inverso do seno. De buenas.
E como é que fica, então, as relações auxiliares? Nós teremos que a secante ao quadrado é igual a tangente mais 1, e que a cossecante ao quadrado é igual a cotangente mais 1. Bora praticar uns exercícios, então, que eu estou ansioso. Vamos lá. Saudade da aula, cara. Você é louco. Vai, bora. Seguinte, pessoas. Nós temos aqui, ó. Sabendo que x é um ângulo agudo, seno de x é igual a 1/3, obtém-se cosseno de x. Então vamos lá. Primeira regra. Nós temos que seno de x é igual a 1/3. Nós queremos obter o cosseno desse valor. Então vamos colocar aqui, ó. A primeira relação que nós temos, só para dar uma revisada aqui, ó, vamos pegar essa aqui, ó. Fechou? Com essa relação, nós vamos resolver essa equação. Só substituí-la e colocá-la aqui. Olha a bonitinha aqui, ó. Oh, linda. Isolou o cosseno. O 1 continua aqui. O seno, que era positivo, passa negativo. Oh, que show, cara. Então, continua. Cosseno é igual a 1 menos seno. Opa, tá vendo aqui? O cosseno mantém-se de um lado, passou para o outro lado o seno negativo. Olha o seno negativo bonitinho aqui. Mas ele falou que o seno de x é igual a 1/3. Então é só nós substituir. Seno de terço, mas ele está ao quadrado. Esse detalhe é muito importante. Então só substituir os valores. Continuando, cosseno ao quadrado é igual subtração de frações. Lembram lá? Aqui eu tenho 1/9, certo? Porque ficou ao quadrado, 1/9. 1 menos 1/9 vai dar 8/9. Que louco, Diegão. Show de bola. Acabou? Não. Aqui, ó. O cosseno que estava ao quadrado, o inverso da potenciação é radiciação. O inverso da radiciação, o que vai estar aqui é a potenciação. Um vai ao outro. Então, se está ao quadrado, vai passar a ser radiciação do outro lado. 8. Existe raiz de 8? Não. Existe raiz de 9? Sim. Raiz de 9 é 3. Mas raiz de 8 eu sei que é 2 ao quadrado vezes 2. O 2 está ao quadrado. Aqui eu posso retirá-lo da raiz, que vai ficar então 2 raiz de 2 sobre 3. A resposta final é 2 raiz de 2 sobre 3. Mano, é muito lindo, né, velho? Fala a verdade. Matemática é demais. Só quero que vocês relembrem lá das aulas de reforço que eu passei para vocês. 1 menos 1/9, que é subtração de frações, tá? Mantenha, você vai ter lá a base diferente, vai tirar MMC de 9 e 1, que é o próprio 9, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Depois faz o que tiver entre os parênteses e os sinais. Sussa, né? Bom, vamos lá, continuando. Segundo exercício. Cara, é bem de boa, né? Ó, calcule o valor da expressão x igual a cossecante mais seno de A dividido por secante menos cosseno de A. Sabendo-se que cosseno de A é igual a meio, sendo que o valor de A está entre 0 e 90 graus. Por que eu sei que é 90? Porque o π representa 180. 180 dividido por 2 é 90. Então o A tem que estar entre esses valores. Olha que show. Então ele está entre o ângulo de 0 a 90 graus. Como é que ele resolve esse exercício? Observe. Aqui ele reafirma, ó, o A ele vai estar entre 0 e 90. Então o seno ele vai ter que ser maior que 0. Perfeito? Porque se o seno for igual a 0, então o seno vai ser 0. Não pode ser. Porque ele deu valor de meio para A. Dessa forma, o seno de A vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Opa, como assim? Vamos descobrir se isso é uma verdade? Observe. A cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A. Se nós tivermos que o seno de A está como esses valores aqui, vamos adotar a seguinte regra. Raiz de 3 sobre 2 está entre 90? Sim, porque nós poderíamos pegar qualquer um desses ângulos, porque ele afirmou que o cosseno de A vale meio. Se o cosseno de A vale meio, então o ângulo que nós estamos trabalhando é o 60. Só substituir. Então o seno de A vai ser raiz de 3 sobre 2, justamente por causa dessa afirmação que ele deu no início do exercício. Logo, substituindo os valores. A cossecante, lembra lá, cossecante é o inverso do seno? É 1 sobre seno. Poxa, então agora eu vou matar todo o exercício? Exatamente. Nós temos que a cossecante é o inverso do seno e a
secante é o inverso do cosseno. Eu tenho cosseno aqui e eu tenho seno aqui. Caraca, Diegão, só resolver tudo? Exato, pessoas. Olha só que coisa linda. Pô, dá até... Nossa, emoção. Mas vamos lá. Temos aqui, então, 1 sobre seno de A. Seno de A nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, por causa dessa definição. Raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de A, que é raiz de 3 sobre 2. Agora a parte de baixo. A secante é o inverso do cosseno, então fica 1 sobre meio, porque o cosseno de A ele falou que é meio. Então ficou meio. Olha esse meio aqui. Ó. E menos o cosseno de A. Aqui, menos meio. Mantenha a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Então vai ficar como? O 2, que está no denominador, vai passar a ser o numerador. Olha ele aqui. Ó. Subtrações de frações com números radicais. Vou tirar o MMC, que vai dar o próprio 2 raiz de 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vocês vão encontrar que vai dar 4 menos 3. Que delícia, hein? Fazendo toda essa multiplicação também aplicada aqui, divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 2, que é o denominador, passa a ser o numerador. Olha aqui, ó. Menos meio. Faça essa subtração em cima e embaixo. Vou obter, no final das contas, 4 menos 3, raiz dividido por 2, raiz de 3. Tudo isso dividido por 3 meios. Olha só. Então, no final, vou ter esse resultado aqui, ó. 4 menos 3 dá 1. 2 terços, mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. O 2 com 2 simplifica, então ficou 1 sobre raiz de 3. 1 sobre 3 raiz de 3. O que eu faço? Eu vou racionalizar. O que tiver de uma raiz de um lado, multiplico pela raiz do outro. Em cima e embaixo por raiz de 3. Fiz isso daqui, obtive raiz de 3 sobre 9. Caraca, velho. Como matemática é demais, né, velho? Foda. Bom, pessoas... O conteúdo do tema da aula de hoje era isso. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, vocês sabem me encontrar. Espero conversar com vocês na próxima semana para darmos uma revisão desse conteúdo de hoje. E muito obrigado por tudo. E tenham em mente a seguinte declaração. Decisões têm consequências. Indecisões, mais ainda. Reflitam, pensem e tenham uma boa semana. Saudade de todos. Em breve. Aula síncrona. Abraço, pessoas!